segundo ano, tudo bem? A gente vai dar continuidade agora com essa videoaula aqui. Vocês já vão ser capazes de consultar registros e também cadastrar registros, tá? Lembrando que quando a gente manipula dados em banco de dados, nós podemos cadastrar, alterar, excluir, consultar. São quatro as tarefas básicas, né? Que as manipulações de registro, né? Quatro manipulações de registro que eu posso fazer: cadastrar, alterar, excluir e consultar. Então não esqueçam disso. Isso aí é o mínimo que a gente pode fazer com registros em bancos de dados. A gente já vinha tratando disso, construímos então, né, na videoaula passada, esse banco de dados chamado Loja MDF. Construí essa tela aqui que eu apresentei em aula para vocês. E essa tela ela é composta por um painel, né, conforme eu tinha explicado para vocês. Isso aqui é um painel, esse aqui é um outro painel e aqui eu tenho os botões, né? Vocês percebem que apesar de a gente ter quatro tarefas básicas, né, que eu posso trabalhar com registro, né, que eu falei: cadastrar, alterar, excluir e consultar. Essa tela aqui ela apresenta somente os dois desses botões com essas tarefas, que é o alterar e o excluir. Aqui aparece confirma e cancela. Por quê? Eu vou digitar um registro novo. Eu vou confirmar ou vou cancelar o cadastro deste registro. Eu peço para alterar um registro, eu altero os dados que eu quero, eu confirmo ou cancelo esta alteração, certo? A exclusão, eu chamo um registro na tela e aí eu vejo se eu quero excluí-lo ou não, confirmo ou cancelo, certo? Fiz a consulta, limpa a tela, cancela, certo? Traz a tela para o estado normal, tá? Ou seja, com essas funcionalidades que eu estou apresentando aqui na tela para você, vocês já vão ter condições de entender e colocar em funcionamento qualquer outro projeto que for desenvolvido. Pessoal, vamos lá. Então eu tenho aqui o meu formulário, tenho o meu banco de dados, né, já criado, e aí vocês vão notar o seguinte: quando eu mando abrir o banco de dados, pode acontecer, se vocês perceberem aqui ao lado do nome Loja MDF, aqui à esquerda, aqui, né, no gerenciador de servidores, para vocês aí pode estar Service Manager, né, no caso aí, ou seja, são os gerenciadores de servidores. Você vai notar aqui que tem um xizinho aqui do lado. Muitas vezes você tenta abrir o banco de dados e ele dá uma mensagem de erro aqui no meio. Não sei se o meu vai dar. Vamos ver aqui que vai servir de experiência. No meu não deu. Se ocorrer de dar alguma mensagem de erro aqui, quando você clicar no nome do banco de dados, basta dar um clique aqui nesse refresh aqui, ó, nesse botãozinho refresh aqui, que no meu aqui está como atualizar. O meu Visual Studio aqui está em português porque eu baixei do site da Microsoft. Existe lá as ferramentas mais antigas que você pode baixar, e lá tem uma ferramenta lá que a gente traduz, né, o software, no caso o Visual Studio, para português. Eu baixei de lá, na hora que eu instalei o meu Visual Studio ele já ficou em português aqui. Então muitas coisas assim você vai, de acordo com as explicações que eu vou dando de menus aqui, vocês se tiverem com a versão em inglês instalada aí, vocês vão poder verificar que elas estão na mesma posição naquele determinado menu que eu estiver trabalhando. Então, para não ter dúvida, nós vamos trabalhar desse jeito. Pessoal, então eu tenho o banco de dados meu criado aqui, tenho a minha tabela de clientes, que nessa minha tabela de clientes, você abre ela aqui, você tem código do cliente, nome do cliente, salário do cliente, sexo do cliente e nascimento do cliente. Vocês vão notar o seguinte: aqui o sexo CLI, que na apostila está com o sex CLI. Aqui na hora de eu criar, eu criei por engano sexo só. Mas é lógico que na programação, quando for necessário referenciar nome de tabela e nome de campos dessa tabela, logicamente eu vou ter que usar estes nomes que estão aqui. Então se você criou
esses campos da sua tabela com nomes diferentes do meu aqui, logicamente você tem que usar esses mesmos nomes, tá? E esse projeto, lembro para vocês que eu vou dar para todos os alunos da sala, para vocês terem esse projeto como exemplo, né? Pessoal, então vamos lá. Vamos relembrar a última aula presencial que nós tivemos. Quando eu rodo esse programa, vocês percebam aqui que eu desabilitei todos os campos e esses botões que eu tinha aqui, o alterar, o excluir, confirma, o cancela, eu deixei eles invisíveis. Por quê? Porque eu olhando numa tela dessa aqui em execução, vamos comparar isso que eu tinha aqui com isso que eu tenho aqui rodando. O tempo de design, né, de desenvolvimento, e aqui de criação, né, que seja, e aqui ele está em tempo de desenvolvimento. Você vê aqui que ele está executando, run, né, no de vocês aí pode ser que esteja run, ou seja, rodando o meu programa, o meu projeto aqui, o meu programa da tela de clientes aqui, eu vou ter aqui então, o que eu vou poder fazer? Eu vou digitar o código de um cliente, diante dos exemplos que a gente já fez em vídeo aula passada, eu cadastrei o cliente 1, né? Então quando eu der um Enter aqui, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o banco, olha a lógica, ele abre o banco, abre a tabela de cliente, já buscando para mim quantos registros tem com esse código. Em se tratando de ser chave primária, eu vou ter um cliente só. Ou seja, eu só posso ter um cliente com código 1. Eu posso ter um monte de José da Silva cadastrado, por exemplo, mas eu tenho um código de cliente específico para cada José da Silva, que identifica qual é aquele José da Silva que eu estou querendo tratar. Então, nesse caso aqui, eu tenho cliente 1 já cadastrado na minha tabela de clientes, né? Se eu der vejam bem, não tem botão para eu trabalhar. Normalmente, o usuário, diante de uma tela dessa, o que ele vai fazer? Ele vai pressionar a tecla Enter, né? É o que a gente normalmente vê em funcionalidades de telas aí. Então, se eu não tenho botão nenhum, digitei o código, nada aconteceu é Enter, né? Então, eu vou dar um Enter e aí vocês notem o seguinte, ó. Quando existe o registro, ele foi lá, contou quantos registros tem com código 1. Vejam bem a lógica. Contou quantos registros tem com código 1 e aí ele viu que tinha 1. Tendo 1, ele vai ter que trazer esse registro, ele vai ter que ler esse registro na minha tabela, tá? E aí trazer esse registro para a tela para mim. Tudo bem? Trouxe esse registro para a tela, visto que já é um registro existente, eu não posso cadastrar esse registro de cliente com código 1 novamente. Eu posso ou excluir, ou eu posso alterar. Isso aqui já é uma consulta que foi feita, né? Consulta, tá bem, fiz a consulta, cancelo, ok, tá? Agora, vou digitar aqui um código de cliente que eu não tenho cadastrado lá, por exemplo, código 3, vou dar Enter, aí ele liberou os campos dessa tela para mim, eu vou entrar com cada dado, eu confirmo ou cancelo. O que eu cancelo? Deixar de cadastrar o registro. Ele limpa todos os dados, que se eu vier aqui digitar alguma coisa, eu digito alguma coisa nos campos que eu tenho disponível na tela. Você vê aqui que nem são dados consistentes, né? Dados válidos. Ah, não quero cadastrar isso, cancelo. Clicou, isso já é uma programação daquela simples. O que o cancela faz? Volta a tela ao estado inicial. O que é voltar a tela ao estado inicial? Limpar todos os campos, inclusive o código do cliente, desabilitar os campos que eu tenho aqui e sumir com todos os botões que porventura estejam aparecendo. Parando o programa, né? Vamos dar uma olhadinha no botão cancela meu aqui, ó. Então, no botão cancela, o que ele faz aqui no botão cancelar? Ó? O meu botão cancelar, PNL chave enable true. O que significa isso? Que vai ter algum momento na programação que eu desabilito esse painel aqui. E eu desabilitando esse painel, eu desabilito o acesso a esse campo, ou seja, o usuário não vai conseguir colocar o cursor ali para digitar alguma coisa. E quando no caso aí eu tiver uma tela que eu tenha mais de um campo compondo a chave primária, o que acontece?
eu não preciso desabilitar campo a campo. Eu desabilito só o painel e tudo que tiver dentro desse painel é desabilitado também. Né? Então, nesse caso aqui, eu desabilitei o painel, ele desabilitou o acesso do usuário, que vai estar utilizando meu programa, nesse campo aqui, ou seja, ele não vai conseguir digitar código do cliente. Só que o cancela tem que voltar a dar acesso para ele. Então, acesso true, enable, está habilitado no caso aqui. Aí, PNL Campos. Quem que é o PNL Campos? O PNL Campos é esse aqui que segura todos os campos. Ao invés de eu desabilitar esse, desabilitar esse, desabilitar esse, desabilitar esse campo, o que eu faço? Eu desabilito o painel, eu desabilito o acesso a todos os campos. Por isso que no momento que eu rodo, todos os campos estão desabilitados, né, num primeiro momento. Quando eu dou cancelar, ele vai ter que desabilitar esses campos. Por quê? Porque a tela tem que voltar ao estado inicial. O estado inicial dela é com os campos desabilitados. Então, vocês percebem aqui que os campos estão desabilitados. E aí eu saio limpando todos os campos. Aí, ó, o código, o nome, o salário, o sexo. Aqui é o nome do campo, CBO sexo. Não tem nada a ver com esses nomes de campos da tabela, que são os campos da tela. E vocês notam aqui que cada campo da tela ele tem muita semelhança com o campo da tabela. Isso facilita para mim na hora da programação. Vocês vão ver daqui a pouco. Então, txt code CLI, eu sei que refere-se ao code CLI aqui nessa tabela. O txt nome CLI vai vir para esse nome CLI e assim sucessivamente. Aí o que eu faço depois? Eu desabilito, eu torno invisível todos os botões que estão na tela. Por que todos? Eu não sei qual. No momento que eu dei o clique no cancelar, quais eram os botões que estavam visíveis? Se eu mandar desabilitar, apagar, né, tornar invisível todos os botões, se eles já tiver, não vai ter influência negativa nenhuma. E aí, visto que o campo da chave vai estar habilitado, eu posso colocar o foco por último, sempre por último, no campo que compõe a chave primária. Então é assim que funcionou o botão meu cancela, foi a primeira explicação sobre essa tela nova que a gente vai construir aqui. Pessoal, como é que funciona então agora para eu cadastrar um registro ou consultar esse registro? Essas duas funcionalidades estão especificadas aqui no Enter, né? Porque vocês lembram, vou rodar o programa aqui só para a gente relembrar. Enter, consultou o registro, cancela. 3, Enter, não existe, ele libera. Então você percebe que no momento que eu dei Enter na caixa de texto, se o registro existir, ele traz o registro na tela e mostra para mim o alterar, o excluir, porque o registro está mostrado, exibido. Eu já consultei. Cancelar aparece também, que aí eu posso cancelar. Agora, se o registro não existe, ele está partindo do princípio que eu estou querendo fazer um cadastro de um novo registro. Vamos ver como é que isso funciona, então. Cadastrar e consultar aqui no evento Keypress. Veja bem, tá? Vocês percebam que aqui, quando eu dou 2 cliques na caixa de texto, aparece o evento Text Exchange. Não é esse que eu quero. A gente trabalha dentro do evento. Aí a gente vindo aqui nos eventos, né, na lista de eventos, eu programei dentro do Keypress. Vamos avaliar o Keypress. O Keypress ele funciona da seguinte forma, gente. Ele tem esse parâmetro E aqui, que na hora que eu pressiono uma tecla, ele pega para mim o caractere que eu pressionei no teclado. E aí eu faço um teste aqui, ó. Se o caractere pressionado, né, for igual ao 13, o 13 o que é? É o código do Enter, o código ASCII do Enter. Então eu converto, né, o código ASCII do Enter, que é o 13, eu converto ele para caractere, que aí ele reconhece realmente que foi o Enter que foi pressionado. E aí eu falo o seguinte, ó. Enter é igual ao código da chave, né, do caractere que foi pressionado naquele momento, é igual, ou seja, é o Enter que foi pressionado. E aí ele vai verificar o seguinte, o primeiro trecho que eu escrevi aqui, ó, se é um número esse código do cliente.
Se não for um número, o que ele faz? Ele joga essa mensagem aqui para o usuário, ó, digite um código numérico para o cliente, né? Posiciona o foco novamente no campo do código do cliente e sai da sub. Esse aqui é um comando novo que vocês estão aprendendo. Não vinculado, não direcionado para banco de dados, isso não tem nada a ver. Tá? É um comando do VB. Ext_sub é a mesma coisa que eu tivesse feito alguma coisa assim, ó, se eu tivesse colocado else aqui, excluído o ext_sub, toda a programação que está aqui dentro eu poderia ter escrito dentro do else. Tá? Como não é o caso, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o ext_sub, por quê? Porque quando ele executa essa linha, em momento de execução, na hora que ele executar o ext_sub, ele sai dessa sub, ou seja, não deixa executar o que está aqui para baixo de programação já nesse evento. Tá? Ou seja, eu vou obrigar com esse trechinho de programação aqui o usuário a digitar um código numérico para o cliente. Fazendo um teste, rodando o programa, espaço. Espaço não é número. Na hora que eu der um Enter, aí ele joga essa mensagem para mim, ó, digite um código numérico para o cliente. Ok. Ah, então tá, vamos digitar aqui o meu nome, por exemplo. O cliente é o Alberson. Enter, digite um código numérico. Ou seja, na hora que ele executa aquele ext_sub, ele já sai. Eu dou OK aqui, ele já encontra o ext_sub e já sai. Não deixa executar mais nada, né? Para mostrar registro, para liberar botões aqui, mostrar os botões na tela. Ele não vai fazer isso. 3, Enter. Quando eu dou 3, Enter, ele foi lá, abriu o banco de dados, abriu aquela tabela minha contando quantos registros tem dentro dessa tabela com o código 3. Quando essa contagem indica para mim que tem 0, ou seja, nenhum registro com o código 3 cadastrado, ou seja, ele libera os campos para mim, espera eu digitar alguma coisa e aí o confirma e cancela tem que ser exibidos. Vamos ver como é que isso funcionou aqui no meu código. Primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, eu vou dar uma pausazinha aqui no vídeo, só para eu abrir um outro arquivozinho de uma apresentação que eu fiz para vocês poderem entender como é que o negócio funciona, tá bom? Um momentinho só, tô dando uma... Bom, o que eu queria falar com vocês agora? Quando a gente trabalha com banco de dados, eu tenho um banco de dados físico aí gravado aí de lado, né? No banco de dados, eu tenho ele criado aqui o loja MDF e eu tenho essa tela que eu criei para vincular a esse meu banco de dados, né? Então eu tenho a tela de clientes e a tabela de clientes dentro do meu banco de dados loja, conforme está lá na minha programação. O que eu vou precisar fazer? Eu vou criar um objeto por meio de programação. Vejam bem, um objeto por meio de programação. O que é um objeto? É um botão, é uma caixa de texto. Até então a gente viu o objeto físico. Só que agora o que a gente vai fazer? Eu vou criar um objeto por meio de programação para vincular esse objeto ao banco e à tabela. Eu vou ter dois objetos novos criados. Um que vai representar o meu banco de dados e outro que vai representar a minha tabela. Tá? O meu objeto conexão, que é esse que eu estou criando aqui, ó, nessa linha de programa aqui, de em conexão às new SQL connection, caminho conexão. Só uma coisa, quando vocês forem criar essa linha de programação, vocês vão notar que, num primeiro momento, se você já começar direto pela programação aqui, ele vai dar erro exatamente nessa função SQL Connection aqui, tá? Por quê? Porque para projetos voltados para banco de dados, eu tenho que importar uma biblioteca aqui para dentro do VB, que é essa daqui, ó, imports. Olha bem onde eu escrevo isso, general, declarações, mas aqui, ó, antes do public, tá? Eu importo as minhas bibliotecas do VB nessa área. Então aqui, ó, importante, a classe System Data .SQL Client para manipularmos registros do SQL Server. Então eu estou importando essa classe
System Data SQL Client. O que significa isso? Ela que vai me permitir trabalhar com os comandos voltados para banco de dados e tabelas. Tá? Então, nesse caso aqui, eu criei, num primeiro momento, aqui dentro de um módulo. Por que de um módulo? Porque eu já estou visualizando, vislumbrando aí vocês continuarem esse projeto com outras telas. Então, no caso aqui, eu criei dentro do módulo uma variável pública que me informa o caminho da conexão. O que é esse caminho da conexão? É o caminho de onde está esse banco de dados meu gravado dentro dessa pasta meu do VB. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, eu vou abrir aqui. Eu criei na minha unidade C aqui uma pasta para este projeto. Nós estamos vendo aqui, ó, segundo E, segundo F. Tá? Vou abrir essa pasta. Vou abrir Windows Application 1, de novo Windows Application 1, bin, debug, e aqui ó, loja e loja log. Esses dois arquivos eles são criados aí dentro da pasta do meu projeto no momento que eu criei esse meu banco de dados aqui, ó, o meu banco de dados com as minhas tabelas. Então, isso aqui é meu banco de dados e vocês percebem que ele já fica dentro da pasta da aplicação do meu programa, certo? Então, como que isso aqui vai funcionar? Essa daqui vai indicar esse caminho todo que eu fiz de Windows Application 1, não sei o que, até chegar lá na pasta bin para eu achar o meu banco de dados. Por quê? Porque eu tenho que abrir esse banco de dados no momento que eu estiver trabalhando. E aí, olha, inicialmente, eu tenho que indicar aqui o caminho do banco de dados, é o caminho da conexão, estipulando o caminho da conexão. Como que eu vou saber esse caminho, Alberson? Uma coisa mais fácil. Quando você der um clique aqui, você vai perceber que na caixa de propriedades aqui, ele vai mostrar aqui para você as propriedades do meu banco de dados. E aqui, na versão em inglês de vocês, vai aparecer assim, Connection String. Esse Connection String, ou caminho completo, né, como está aqui no meu, caminho da string de conexão, alguma coisa assim que vai estar no de vocês, eu vou ter o caminho do meu banco. Então, se eu clicar aqui, ó, você vai ver aqui, ó, cadeia de caracteres. Esse aqui, ó, cliquei no loja MDF, aí eu vim aqui nas propriedades, ó, cadeia de conexão. Esse aqui, ó. Isso tudo que está escrito nessa mensagem enorme que ele está mostrando aqui para mim, eu vou copiar isso. Então, eu vou vir aqui, ó, você percebe que parece que está desabilitado aqui, mas não está. Eu marco ele aqui, dou um Ctrl C e pego todo ele e coloco aqui, ó, na frente desse caminho de conexão. O que você vai ter que fazer? Na hora que você der um Ctrl V aqui, eu vou pegar ele aqui. Opa, deu uma escapadinha aqui. Vamos lá. Deixa eu só fechar essa telinha aqui, que isso aqui não precisa abrir. Cliquei aqui, então vamos lá. Repetindo, ó, cliquei aqui, aí eu vou marcar, né, todo esse conteúdo. Você vê que eu vim aqui no início, aqui, ó, bem no início, aqui, dei um home aqui, ó. Pressionei a tecla home do teclado, ele vem para o início, dou o end aqui, ó, shift end, ele vai até o final, eu dou um Ctrl C. Quando eu dou o Ctrl C, ele copiou todo, né, o conteúdo que eu tinha ali no caminho da conexão, na cadeia de conexão ali, e aí eu coloco aqui. Só que como essa variável caminho conexão, ela é do tipo string, eu tenho que pôr tudo isso aqui dentro de aspas. Tá? Ou seja, nesse caso aqui, olha só, data source, o que significa isso? Ele é uma base de dados de origem, ou seja, que eu vou acessar, ela é do tipo do SQL Express, ou seja, é do SQL Server. Quando você vai trabalhar com MySQL ou uma outra estrutura de banco de dados, aqui não é o SQL Express. Você vai ter que consultar a base de dados que você vai estar trabalhando. Tudo bem? Aí, olha, qual é o banco de dados que vai estar vinculado ao meu projeto, a esse programa que eu estou fazendo? Aqui, ó, attach DB file name, ou seja, o que é isso? Qual que é o banco de dados que vai estar atachado, ligado ao meu banco? Aí eu indico o caminho, tá aqui, ó, C, dois pontos, tá naquela pasta segundo E, 2F 2020.
application 1. Isso aqui é aquele caminho que eu acabei de fazer lá, abrindo a pasta para vocês, ó, loja MDF, tá? Ou seja, ele percorreu todo aquele caminho para achar para mim o meu banco de dados aqui, tá bom? E aí, o que acontece? Esse Integrate Security aqui são parâmetros que eu vou passar para esse caminho da conexão, para no momento que ele abrir o banco de dados, ele garantir a segurança do banco e também a instância de um usuário. Então, por isso que ele coloca isso aqui, user stance, tá? True, ou seja, eu com essa linha aí, isso aí é um parâmetro do comando que vai abrir, criar o meu objeto para vincular ao banco de dados. Aonde está isso? Aonde está isso é aqui, ó, no Enter. Lembra que eu falei aqui primeiro ele abre o Changed, aí eu tenho que ir lá no Keypress e escrever aquela programação do Enter, que é essa daqui, que a gente estava conversando. E aí vamos avaliar isso aqui agora. Ou seja, eu tenho aqui, isso daqui é um comando de criação de um objeto chamado conexão. Da mesma forma que você tem um objeto chamado o botão de comando, o list box, o combo box, aqui eu estou criando um objeto para eu abrir o meu banco de dados futuramente. Percebeu? Abrir futuramente o meu banco de dados. Primeiro eu crio o objeto e vinculo ele ao meu banco de dados. Como? Não entendi. Veja bem, eu tenho o banco de dados aqui e a minha tela tem que estar vinculada a ele. Tá? Então, o que acontece? O caminho da conexão será usado pelo objeto conexão. Ou seja, todo esse caminho que eu escrevi aqui, ó, é o caminho onde está o meu loja MDF, que é esse banco de dados que foi criado. Você percebe que aqui eu estou só me referenciando ao objeto conexão como uma referência para o meu banco de dados. Por quê? Porque daqui para frente agora, sempre que eu tiver que me falar assim, olha, eu quero que abra o banco de dados da minha loja, eu não vou mais precisar indicar toda essa extensão de string aqui. Eu vou me referenciar à conexão. Toda vez que eu quiser me referir ao banco de dados na programação, eu me refiro à conexão. Tá? Por isso aquela linha de comando que é essa daqui, ó, que eu estou criando aqui, ó, de conexão às new SQL connection, e aí o caminho da conexão. Isso aqui, ó, é a variável que eu criei ali no módulo, que eu indiquei aquele caminho do connection string ali, tá bom? Ou seja, nesse momento, quando ele executar essa linha, ele, de agora para frente no meu programa, toda vez que eu falar caminho, conexão, ele sabe que é esse banco de dados que eu estou trabalhando, o loja MDF. Eu não preciso mais ficar me referindo a essa string toda aqui. Eu só falo assim, ó, é a conexão. Quem que é a conexão? É o loja MDF. Ele já sabe isso, certo? Então, o meu objeto conexão vai estar ligado a uma conexão, ou seja, a um banco de dados. Nesse meu banco de dados, eu posso, como eu falei para vocês, cadastrar, alterar, excluir e consultar. Vocês lembram que na hora que eu digitei o código do cliente lá, o 3, por exemplo, dei Enter, ele vai naquele caminho de conexão. Olha só o que tem dentro da área de parâmetro. Vou até abrir um pouquinho mais essa área da programação. Olha aqui, ó. Aí eu vou criar um outro objeto, o objeto comando. O objeto comando ele é responsável por criar uma string de comando SQL, select, insert, delete ou update, que são as 4 operações básicas que eu faço com um banco de dados. Nesse caso aqui um select. E esse select, o que ele está fazendo? De acordo com o que vocês já sabem de banco de dados. Conta quantos registros eu tenho de cliente cujo código é igual àquele. E aí, ó, igual àquele qual? Aquele que eu concatenar aqui, ó, com o que foi digitado na caixa de texto. Se aquele campo, no caso aqui a minha chave primária, ele é do tipo numérica, que é o código do cliente. Se ele fosse texto, eu ia ter que fazer isso aqui, ó, pôr uma aspa simples aqui
e concatenar com uma aspa simples depois, porque vamos supor que onde o nome fosse igual a tal coisa, né, a um conteúdo, se fosse o caso, né? Aqui não é só para exemplificar para vocês. Então o nome ele ia ter que estar dentro de aspas simples. Então por isso uma aspa simples antes e outra aspa simples depois. Como não é, ele é numérico, então eu não preciso fazer isso. Eu venho aqui e deixo dessa forma, tá? Porque não tem aspas entre o conteúdo que vai ser digitado. Então eu estou falando para ele, pesquisa para mim quantos clientes eu tenho com o código do cliente igual ao que eu digitei. Nesse caso aqui, ele vai fazer a contagem. O count no SQL, ele faz essa contagem para mim, né? E aí, em seguida, eu falo para ele, ó, esse objeto comando que vai representar qual é o comando, qual é a operação que vai estar sendo feita, cadastro, alteração, exclusão ou consulta, ele vai representar para mim qual dessas operações. Então, eu vou falar para ele, ó, isso aí é do tipo texto, ou seja, é uma string SQL que eu estou criando aqui na conexão. Quem que é conexão mesmo? O banco. Lembram disso? Ou seja, com isso daqui, quais são os objetos que eu vou ter que criar para eu trabalhar, manusear dados ali dentro das minhas tabelas? O conexão, que vincula o formulário ao banco de dados, conforme eu tô dizendo aqui, e vou criar o comando, o objeto comando, ó, objetos criados na programação, conexão e o comando. Ele é responsável pela execução de uma instrução SQL definida. Nesse meu exemplo aqui, eu estou contando quantos registros eu tenho. E aí vocês vão dizer o seguinte, esse select meu aqui, ele vai ser executado em qual banco de dados? O que estiver vinculado ao objeto conexão, que no meu caso aqui vai ser o banco MDF, que está naquele caminho que eu indiquei. Ou seja, select count clientes, clientes está onde? Dentro do meu banco de dados que eu conectei aqui. Ó. E aí você percebe que tem uma vírgula aqui, ó, que isso aqui é uma função. Sendo uma função, o primeiro parâmetro dessa função, eu vou indicar qual é a instrução SQL que eu quero e depois, como segundo parâmetro, qual é o banco que eu vou trabalhar. Para eu evitar de colocar toda aquela sintaxe de string, que nem tem jeito aqui, eu só vou indicar aqui o nome do objeto que vincula o banco de dados, né? Ou seja, que liga o banco de dados a esse projeto, que é o objeto conexão. Ou seja, conexão vincula o formulário, o banco, à tela minha de clientes. O comando, ele indica qual é a instrução SQL que vai agir sobre o banco de dados. Feito? Aí eu vou trabalhar também com um registro. Esse registro a gente já vai ver o que é. Eu volto aqui para cá daqui a pouquinho. Então vamos ver. Vejam bem. Criei aqui, vou contar e aí eu tenho que indicar logo embaixo o seguinte. Que tipo de comando que eu estou criando para o meu objeto comando? Ou seja, esse tipo, ele é... Perdão aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui em cima. Ele é do tipo texto, né? É uma string de conexão que eu estou criando aqui de comando para agir dentro do meu banco de dados. Ou seja, essa minha tabela de clientes aqui, esse select que eu criei todo até aqui, né? Ele é do tipo texto. Para quem não entendeu direito, gente, vamos dizer, aquele momento lá que eu fiz o teste, eu coloquei lá código 3. 3. É como se eu tivesse o 3 aqui. Porque esse 3 está dentro dessa caixa de texto aqui, ó, do txt code cli. Então, o que eu faço? Ao invés de colocar o 3 aqui, eu concateno, eu junto aqui o código que o usuário digitou, né? Então, aí, quando eu coloco o nome do objeto lá da caixa de texto, aqui nesse ponto aqui, ele vai procurar quantos tem daquele código que eu digitei. Quando ele ia retornar para mim um registro. Quando 3, né? Quando eu digitei 3 lá, ele retorna para mim, esse count aqui vai retornar 0. E aí,
Com essas definições iniciais que eu fiz e que vai servir para toda a minha tela, isso aí serve para toda a minha tela. Inclusive lá no botão confirmar, você vai ver que nós vamos fazer de novo isso aí, mas é a mesma coisa, não vou nem precisar explicar isso aqui de novo. Nesse caso aqui, o que ele fez? Ele criou a conexão, né, com um banco, indicou qual é o comando que vai agir lá dentro, que é essa contagem de registro, indica que ele é do tipo texto, tá? E aí o que ele faz? Abre a conexão. Esse comando, conexão.open, ele abre o banco de dados. Eu preciso que vocês tenham em mente o seguinte: toda vez que eu quiser consultar, cadastrar, alterar, excluir algum registro do meu banco de dados, eu tenho que abrir esse banco. É que nem, por exemplo, eu tenho um arquivo do Word. Eu quero consultar, eu quero incluir um texto lá dentro, eu quero alterar um texto lá dentro, eu quero excluir um texto lá dentro. Eu tenho que abrir o Word com aquele arquivo. Ou seja, nesse caso aqui, se eu quero abrir um banco de dados, essa linha aqui que vai abrir. Qual banco que ele abre? O que eu defini aqui, ó. Ele vai abrir esse aqui, esse que está definido no caminho da conexão. Quando você dá conexão.open, está abrindo o banco de dados. É isso. E aí, na linha de baixo, oh meu Deus, aqui, na linha de baixo, comando.execute nonquery. O que isso aqui vai fazer, o execute nonquery? O execute nonquery, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai executar essa linha de comando. Você percebe, ó, comando. Quem é comando? O comando é o select aqui, tá? Ou seja, conta para mim quantos registros tem. Ou seja, isso aqui, comando.execute nonquery, ele vai contar quantos registros tem. E aí, eu vou fazer um teste aqui, ó. Para eu testar se existe registro, quantos registros tem com o código que eu digitei aqui, com o código do cliente que eu digitei aqui, eu vou usar esse comando, esse teste condicional aqui, ó, comando.execute escalar. O que é o execute escalar? O execute escalar é uma propriedade do objeto comando, propriedade do objeto comando. Vocês lembram que quando eu tenho um objeto, eu tenho propriedades vinculadas a ele. Esse execute escalar, ele vai retornar para mim quantos registros eu tenho. Por quê? Porque eu usei count aqui. Então, quando eu uso o execute escalar, ele traz para mim o resultado que eu usei de funções do SQL, do count, do AVG, de várias outras funções do SQL que retornam valores. As principais é AVG e count. Ou seja, aqui eu estou dizendo para ele, olha, se o resultado do count que deu aqui, ó, quantos registros você tem com código 3? Ah, eu não tenho nenhum. Aí ele vai testar assim, ó, 0 é maior ou igual a 1? Não, não é. Se fosse, ou seja, quando eu digitei lá o código 1, que tem o registro cadastrado do cliente com código 1. Quando eu digitei o código 1, esse comando.execute escalar, ele conta lá quantos registros tem com código 1. Tem 1. Aí 1 é maior ou igual a 1 aí ele ia fazer a consulta do registro. Como não tem, eu digitei o código 3, ó, vou rodar o programa. 3, Enter. Na hora que eu der o Enter, o que ele faz? Ele cria, né, o objeto conexão, ele indica que ele vai fazer uma contagem para ver quantos registros tem com código 1, aí ele abre o banco conexão.open, e aí o que ele faz? Execute nonquery. Aí ele faz a contagem. Nesse momento aqui, ó, no execute nonquery, que ele conta quantos registros tem o código 3. E aí ele vai dizer que não tem nenhum. Por quê? Porque o execute escalar retornou para mim o resultado dessa contagem que ele fez. Ou seja, não tem nenhum. Nenhum é maior ou igual a 1? Não, não é maior ou igual a 1. Se não é maior ou igual a 1, ele vai ter que liberar os campos aqui para mim e mostrar confirma e cancela na tela. Enter. Olha lá, ó, liberou os campos, confirma e cancela. Onde que ele fez isso? É no else desse if aqui, ó. Vamos procurar o else desse if. O else desse if está aqui, ó. Olha lá. Tá? Ou seja, caso não existe registro
né, não esteja cadastrado, protegendo o campo do código do cliente e travando os demais campos. Não sei se vocês perceberam, vou rodar o programa, 3, dou Enter. Ele procurou pelo código 3, contou quantos códigos 3 tinha, não tinha nenhum. Eu não posso deixar esse campo aqui liberado para o usuário, ó, por isso que ele travou aqui, ó, protege esse campo. Por quê? Porque se eu viesse aqui, clicasse com o mouse aqui, ó, tô clicando com o mouse, ó, não consegui, né? Ou seja, eu poderia, de repente, colocar código 1 aqui, tentar cadastrar, na hora que eu desse confirma, ele ia travar o registro, travar a tela. Porque vocês lembram que eu não posso ter mais de um cliente com o mesmo código, e aí o banco de dados vai travar o meu programa. Para evitar dessa trava, o que eu fiz? Eu protegi esse campo aqui, foi essa linha que eu fiz aqui, ó, PNL chave, ponto enable igual a false. Eu travo e aí eu libero os campos aqui, ó, PNL campos enable true, ou seja, esse painel aqui, ó, eu liberei, ele chama PNL campos, ó, conforme eu já tinha explicado para vocês em sala, ó. Esse cara aqui é o PNL campos, esse aqui é o PNL chave. Então, no momento que eu dei, que eu pressionei o Enter, o que ele fez então quando ele encontrou que não existe o registro? A chave ele travou, os campos ele liberou. E aí, ó, confirme e cancela, ele tornou visível, né? Ele tornou visível para mim o confirme e cancela. Porque não existe o registro, ele só pode ou confirmar ou cancelar o cadastro que eu estou fazendo. E aí, botão igual a 1. O que essa variável botão vai... Qual é a utilidade dessa variável botão que eu criei aqui? No momento que eu der um clique no botão confirma, vejam bem, no momento que eu der um clique no botão confirma, vocês perceberam que eu falei para vocês que quando eu digito um código, ó, vou rodar o programa, Enter. Ah, eu quero alterar. Eu vou poder confirmar ou cancelar a alteração. Esse botão confirma e cancela é um só que existe de cada um deles. Nesse momento eu estou confirmando quem? A alteração. Tá. 2. Quero excluir, por exemplo. Confirma e cancela. É o mesmo botão daquela hora. Mas como é que ele sabe se é alterar ou é excluir que eu vou estar confirmando? Ou pior ainda, né? 3. Enter. Confirma ou cancela. É o mesmo, confirma e cancela. Como é que ele sabe que agora é cadastro e não é alteração e nem exclusão? É através dessa variável, esse flag. A gente diz isso que isso é um flag, tá? O que é o flag nesse caso? No momento que eu der um clique no botão confirmar, eu criei aqui uma sequência de select, ó, select case botão. Se a minha variável botão estiver valendo 1, eu vou cadastrar um registro, eu vou dar um insert na tabela. Se ela for alterar, ou seja, o código for 2, eu vou alterar, vou dar um update na minha tabela de clientes. E se for 3, eu vou excluir. A gente já vai falar sobre isso, só que é lógico, eu preciso criar essa variável botão para eu saber qual daqueles selects ali ele vai executar. E aí, gente, o que aconteceu aqui? Ó? No momento, então, ele pesquisou a quantidade de registros que tinha, mandou abrir o banco, mandou executar esse SQL. O resultado dessa contagem aqui deu menor, né? Não deu pelo menos 1, deu 0. Deu 0, ele vai para o caso contrário aqui, protege a chave, libera os campos, confirma, cancela, aparece, e o meu botão é 1. Por quê? Porque aí eu vou fazer um cadastro. E aí essa variável botão valendo 1, eu sei que é cadastrar, que ele vai fazer na hora que eu der um clique no confirma. Lembra que lá no confirma tinha select case 1 é cadastrar, case 2 é o alterar e case 3 é o excluir. Ou seja, aqui, se você esquecer de um flag qualquer que você crie para vincular qual é a instrução que vai estar fazendo, né? Ele não vai saber se ele tem que cadastrar, alterar, excluir
né, no momento que eu clicar no confirmar. Qual é a operação que ele tem que fazer? Então, por isso que eu criei essa variável botão. Né? Ela é criada como inteiro aqui no meu código, no início do meu código aqui, ó, no public class form 1, aí na área de declaração de variáveis eu criei esse botão. Então, isso é a programação do cadastrar. A programação do cadastrar, gente, vejam bem só agora aqui. Como que ela vai funcionar na hora que eu der um clique no botão confirma? Vamos ver alguma coisinha no botão confirma. Primeiro, eu verifico se tem nome digitado. Por que se tem nome digitado? Não sei se vocês se lembram. Quando eu vier aqui, ó, mostrar dados da tabela, ele mostra os registros da minha tabela. Abrir definição da tabela, né? É o Open Design Table lá, né? Para quem tem a versão em inglês. Quando eu dou um clique aqui, olha o que ele faz. Ele traz aqui as definições. Vocês perceberam que o allow nulls para vocês, o permitir valores nulos aqui, né? Aqui, ó. No meu caso está em português, mas para vocês é allow nulls. O allow nulls nosso aqui, eu deixei todos eles desmarcados, ou seja, ele obriga a digitação de dados aí. Nesse caso, aí no momento que eu confirmar, eu tenho que ter certeza que o usuário digitou alguma coisa. E se ele não digitou, eu tenho que obrigar ele a digitar. Ou seja, eu falo para ele, ó, tem nome digitado lá? O que significa o trim mesmo que a gente aprendeu no segundo bimestre? Tira os espaços, tanto da direita e da esquerda, e verifica se sobrou registro, se sobrou dado. Se não sobrar, ou seja, se eu tiver só pressionado a tecla espaço para enganar o programa, é como se eu tivesse vazio. Ele não pode ter um nome vazio. Ou seja, eu tirei os espaços, aí ele ficou vazio. Aí eu falo para ele, olha, se ficou vazio, pede para o usuário, ó, digite, informe um nome do cliente, posiciona o foco lá e sai da sub, ou seja, não deixa executar mais a programação que está dentro do clique. Tá? A mesma coisa eu fiz com o salário. Ó. O salário tem que ser um valor numérico. Então, eu estou testando as consistências de dados. Tá? Esse trecho de programação dentro do botão confirma funciona para alteração, para exclusão e para cadastro, principalmente alteração e cadastro. Exclusão vai excluir mesmo, não precisaria, mas está aí. Tá? Você poderia até colocar aí um if aqui antes, aí testando se fosse para não ficar testando na hora que eu der o clique no excluir, né, da confirma e exclusão. Nesse caso aqui, então, o que ele fez? Ele verificou se o salário é um número. Ah, então continua. O sexo dele está vazio, ele selecionou um sexo masculino ou feminino? Ah, selecionou. Então continua o programa. A data de nascimento é uma data válida, aí, ó, not is date, ou seja, se não for uma data válida, ele joga a mensagem para o usuário aqui, posiciona o foco lá no campo da data do nascimento e sai da sub. Fez tudo certinho, tudo perfeito. O que vai acontecer em seguida, gente? Eu vou criar o objeto conexão, que aqui é outra rotina. Vocês viram que eu criei o objeto conexão lá dentro do botão, lá dentro do keypress. Aqui não tem, é local. Ou seja, vou criar a conexão, indicando quem é o banco que eu vou ou cadastrar ou alterar ou excluir dados. Vou criar uma linha de comando. Vocês viram que aqui agora está diferente daquele exemplo lá de cima, que no momento que eu criar o objeto comando, eu já defini uma instrução SQL para ele, que era o select count lá que eu criei. Aqui não. Eu não sei se vai ser cadastro, se vai ser alteração, se vai ser exclusão. Eu não tenho como definir isso agora ainda. E aí eu falei para ele, olha, cria uma variável chamada sexo que vai guardar o primeiro dígito transformado para maiúsculo do sexo que eu defini. Masculino estava lá, ele vai pegar a letra M e vai guardar no meu banco, que o meu campo do sexo aqui ele só tem um dígito. Tá? Ele só vai poder guardar um dígito aqui na tabela. Então eu estou preparando isso para pegar o primeiro dígito lá, ou M ou F, ele vai guardar em maiúsculo. E aí eu falo para ele o seguinte, gente, no salário, por que eu tive que fazer essa linha aqui? As strings, acho que todo mundo sabe disso, quando eu no comando insert, no comando update, eu separo os dados que eu quero gravar de um registro separados por vírgula.
E se eu deixar, por exemplo, o nosso padrão quando a gente digita um salário é 200,00, R$200, por exemplo. E aí o que acontece? Aquela vírgula influencia na sintaxe da instrução SQL. Eu tenho que trocar aquela vírgula por ponto no padrão americano. Tá? Então aqui eu falei para ele, ó, você troca, esse replace é uma função que troca dados. No campo do código do TXT salário, você vai trocar onde tem vírgula por ponto, ou seja, o vírgula 01 ele troca para mim pelo ponto. Tá? Então vai ficar 200.01, por exemplo. Tá bom? E aí ele atribui isso para o próprio campo. Por quê? Porque na hora de eu incluir esse campo na minha instrução SQL aí embaixo aí, ele vai precisar ter certeza de que aquilo ali é um dado. Olha aqui, ó. Botão é 1, né? Ou seja, porque é cadastro que eu estou fazendo. Então, o que ele vai fazer? Select case botão. Se o botão é 1, ele vai entrar aqui, ó. Ele vai criar uma instrução SQL, porque vocês lembram que aqui, ó, esse objeto comando, eu não defini qual a instrução SQL que ia ser criada aqui dentro. Não era o select count aqui. Estou falando de select count, não sei se todo mundo lembra. Eu vou voltar aqui em cima na minha programação do Keypress. É esse aqui, ó. Aqui eu defini, ó, din comando as SQL command. Aí eu já definia a instrução SQL. Como lá vai depender, né? Vai ser assim, vai poder variar, ou é cadastro, ou é alteração, ou é exclusão, eu não sei qual SQL que eu vou usar. Ou seja, por isso aqui embaixo, então no botão confirma, eu fiz isso, ó. Eu vou montar o command text, o texto do meu objeto comando, da instrução SQL, em cima do valor da variável botão. Se for 1, vai ser cadastro. Se for 2, vai ser alteração, o update. Se for 3, vai ser o delete. Tá? Vamos primeiro para o insert. Gente, vamos supor... Olha um exemplo que eu vou dar. Vou rodar o programa. Código 3. Vou colocar aqui, ó, Maria da Silva. Salário do cliente, 120,10. Sexo do cliente, feminino, 1/1/1980. Na hora que eu der o clique no confirma, ele vai ter que pegar o código do cliente, o nome do cliente, o salário, o sexo e a data de nascimento dela e dar um insert na tabela. No momento que eu der o clique em confirma. Então, como é que ficaria isso aqui? Um insert para isso ia ficar mais ou menos assim, ó. Insert. Vou escrever aqui, ó, como comentário só para a gente ver. Insert into clientes. Isso já está aqui, ó. Insert into clientes. Em quais os campos da tabela de cliente? Code CLI, vírgula, nome CLI, vírgula, salário CLI, vírgula, sexo, que é o nome do meu campo aqui, vírgula, nascimento CLI, tá? Ou seja, esses são os dados da minha tabela, esses são os campos da minha tabela, os atributos da minha tabela que eu vou receber dados. Quais dados? Os que têm o seguinte values, os que têm o seguinte valores. O primeiro dado que eu vou cadastrar é o código do cliente. Ele é numérico. Então, por exemplo, era o código 3, vírgula. O segundo dado, conforme eu defini nessa sequência aqui, é o nome do cliente. Entre aspas simples, eu vou colocar o nome do cliente, Maria da Silva. Baseado no exemplo que eu acabei de dar. Vírgula. Aí depois é o salário do cliente, vírgula. Aí não tem aspas aqui que é numérico, aqui é numérico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o salário do cliente, por exemplo, 120,01. Só que lembra, não é vírgula, porque você percebe que eu estou separando os campos aqui por vírgula. Então, aqui tem que ser ponto. É essa funcionalidade desse comando replace que está aqui, ó. Ele trocou a vírgula por ponto, ou seja, então aqui vai vir ponto, vírgula. Por quê? Porque agora vai vir um sexo agora na frente. Se eu coloco vírgula aqui, ele vai entender que o campo sexo ia receber 01.
se eu coloco uma vírgula aqui, ó, que era o próximo da sequência aqui, ó, sexo, separado por vírgula, ó, tá bom? Ou seja, então nesse nosso exemplo aqui é .01. E aí vem depois o sexo entre aspas, porque é texto feminino, maiúsculo que estava lá, tá? Vírgula e o nascimento. O nascimento eu tenho que colocar dessa forma, ó, 1/1 de 1980, que foi o exemplo que eu dei para vocês ali. Ou seja, se eu coloco esse insert dentro desse command text aqui, sempre ele vai tentar gravar a Maria como código 1. Não pode ser código 3, né? Não vai poder ser isso sempre, vai ter que variar. Ou seja, nesse local aqui, nesse local aqui dessa sintaxe de exemplo que eu estou colocando, nesse local que eu estou colocando aqui, nesse local aqui e aqui, eu vou ter que indicar os nomes dos campos meus da tela, que ele vai pegar os campos que estão na tela e gravar na minha tabela. Foi o que eu fiz aqui, ó, insert into clientes, insert into clientes. Nos campos code, CLI, nome, CLI, salário, CLI, sexo e nascimento, inserindo também neles o values. O values. Aí agora entra o papinho que a gente vai ter aqui, ó. Vocês percebem que o código do cliente, ele é do tipo numérico. Então, o que eu fiz? Values e já concatenei aqui o código do cliente. O código do cliente está aqui. Aí, a sintaxe do SQL exige que eu coloque uma vírgula logo em seguida aqui, ó. Aí foi o que eu concatenei, vírgula, olha lá, concatena com a vírgula. E concatena com a aspa simples aqui, ó, do próximo campo, que é texto. Então, vírgula, aspas simples e fecha aspas. Né? Então, por exemplo, o 3 está nesse ponto. 3, vírgula, abre aspas. 3, vírgula, abre aspas. O que vem na frente aqui agora? O que vem na frente aqui agora é justamente o código do cliente. Eu vou até continuar aqui, ó. Eu tenho que puxar essa instrução para cá, não posso deixar para baixo não, senão vai travar o programa aqui, ó, tá? Então eu tenho que deixar tudo numa linha só aqui, ó, tá? Isso aqui é linha corrida de programação. E aí, o que eu vou fazer em seguida? Eu tenho que concatenar um nome. Aí eu pus o nome aqui. Só que, por enquanto, a sintaxe está assim, ó. A sintaxe está assim, ó. O que eu tenho que fazer? Agora eu ponho a aspa simples aqui na frente e vírgula. Ctrl V, aqui. Tá assim agora. Agora eu quero colocar o salário que está digitado na tela. Ou seja, para aparecer o 120.1. Só que agora vocês vão perceber o seguinte. Esse TXT salário ele já veio com um ponto, porque eu dei um replace nele aqui, ó. Tudo bem? E aí, o que ele faz em seguida? Ele inseriu isso, agora ele vai inserir o sexo aqui na frente, ó. Mas entre aspas simples, por isso eu coloquei, né, o vírgula, aspas simples abre, coloco o sexo e aspas simples fecha. E aí, gente, quando a gente vai trabalhar com data no banco de dados, eu tenho que converter essa data para o tipo datetime. E aí, o que significa essa função, essa funçãozinha aqui, ó, converte do SQL? Esse converte do SQL é para converter em datetime, ou seja, para ele entender que o dado do nascimento do cliente é um dado do tipo data. E aí ele vai pegar a data que eu coloquei lá e colocar num padrão americano. Esse parâmetro 103 que tem aqui, na verdade isso aqui funciona assim, ó. Eu vou colocar 120,F maiúsculo, até aí a gente entendeu. Agora aqui, o finalzinho aqui, ó. O finalzinho é assim, ó, converte. Ele tem que colocar assim, ó, 001 barra 01 de 1980, que eu tinha dado de exemplo. Fecha aspas, vírgula, 103, fecha aspas.
O que significa isso que eu fiz? Eu falei para ele, ó, você vai converter para date time, converte para date time, converte para date time. Qual data? Isso aqui é um segundo parâmetro da função convert do SQL, tá? Aí ele vem aqui, convert date time, e aqui o meu tipo. Qual é o dado que eu quero converter para date time? O 1 do 1 de 80. E esse 103 é para ele entender que eu vou trocar o mês com dia, ou seja, é para ele entender que é dia, mês e ano, e não ano, mês e dia, tá bom? Que aí no banco vai ficar certinho isso. E aí ele fechou aqui para mim a função, aqui em cima, ó, ele fecha para mim a função datetime. Ou seja, na hora que ele transforma isso, ele vai fazer exatamente o cadastro desse registro. Mas em que momento? Aqui não, aqui eu só defino o tipo do SQL. Aonde que ele vai executar isso? Aqui embaixo, ó. Aí eu abro o banco, execute non-query, ele vai executar essa instrução aqui, ó. Você percebe que é comando, ó. Comando, execute non-query, ou seja, executa para mim o comando SQL. Aonde? Nessa conexão que eu criei. Vocês lembram disso que eu tinha falado lá em cima antes. Ou seja, esse comando aqui vai ser executado em cima desse comando que eu coloquei. Aqui, ó, esse conexão create command, ou seja, ele ainda vai criar um comando em cima desse banco de dados. E aqui eu faço esse vínculo. Né? Essa ligação que qualquer instrução SQL que eu criar daqui para frente nesse objeto comando vai ser executado onde? No conexão. Quem é o conexão? O conexão é o banco que eu abri aqui. Ou seja, essa instrução insert que eu criei aqui embaixo, ela vai ser criada, executada em cima desse banco de dados. Na tabela clientes. Tá bom? Aí o que ele vai fazer aqui embaixo, olha. Ele vai, então, execute non-query, execute a query, a instrução SQL. Executou, cadastrou, né, no meu caso aqui, e aí ele fecha a minha conexão. Conexão.close, ou seja, pode fechar o meu banco. Ele fecha o banco. É sempre conveniente, gente. A gente abre o banco, faz a operação que a gente quer, abre o meu arquivo do Word, por exemplo, altero, cadastro, né, redige um texto, altero um texto, excluo uma parte do texto, e aí eu fecho o meu arquivo, né? Fecho o meu banco, fecho o meu arquivo do Word lá, por exemplo. Então é essa a operação básica. Abro, faço o que eu quero fazer, execute non-query, e aí fecha a conexão, fecha o banco de dados. Feito? E aí, olha só essa instrução aqui, eu estou chamando uma rotina de programação. Chamando que rotina de programação? O cancelar. Isso daqui eu consigo disparar, é como se eu estivesse dando um clique no botão cancelar. Esse parâmetro senderA aqui justamente são os parâmetros que eu tenho no evento clique. Se você colocar exatamente isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai identificar qual é o objeto que foi selecionado, que foi clicado, né? E aí ele passa esses parâmetros para o cancelar. O que ele faz? Executa a programação do cancelar. Terminou de cadastrar, limpa a tela. É isso que ele está querendo dizer. Feito, gente. Então, com essa programaçãozinha aqui, eu já fiz o cadastrar. Eu vou interromper o vídeo aqui e aí eu vou chamar do consultar que está lá dentro do Keypress também para vocês. Então essa videoaula de agora ficou para a gente aprender a cadastrar registro, especificamente. Resumindo, toda vez que eu tiver que cadastrar, eu vou digitar um código de cliente novo, dou Enter. Ele conta quantos registros tem com aquele código que eu estou tentando cadastrar. Não vai ter nenhum. Não vai ter nenhum, o que ele faz? Ele libera os campos para digitação, que foi o que a gente fez lá dentro do Keypress, liberou, botão passou a ser 1. Quando eu der o clique no confirmar, então aqui, ele vai verificar a consistência dos dados. Olha a sequência lógica. Ele verifica a consistência dos dados até aqui, né?
se é data válida, se tem um sexo definido, se tem um nome digitado, se tem um salário que é válido. Perfeito. Aí eu vou criar o objeto conexão para dizer, ó, vou trabalhar no banco de dados. Vou definir futuramente aí qual é a linha de comando que eu vou executar. Cadastrar, alterar, excluir. Aí o que eu faço? Em cima da variável botão, que nesse caso ela está valendo 1, como eu falei agora há pouco, ela está valendo 1, eu quero cadastrar um registro. Definir que é cadastrar, definir, ó, o objeto comando, você vai cadastrar futuro. Em que momento ele cadastra? No momento que eu abrir o banco, mandar executar o comando, ou seja, executar o insert. Executou o insert, fecha o banco. Essa é a sequência lógica para todos esses procedimentos da parte de cadastrar registro na tabela. Feito, gente? Eu volto na próxima videoaula explicando o consultar, para aí a gente depois definir numa última videoaula o alterar e o excluir, que é muito parecido. Falou? Feito então? Bons estudos aí, espero que vocês tenham entendido e fico à disposição para tirar qualquer dúvida suas.